Olá, gente, seja bem-vinda aqui no My Nature Color. E hoje eu vou estar falando aqui um vídeo um pouco diferente sobre as tendências de 2023. E nada melhor do que olhar essa rede social de compartilhamento que é a Pinterest. Por que eu trago a Pinterest aqui? Porque ela faz previsões. E por que as previsões dela chegam a ser assertivas? Tanto é que em 2022 ela chegou a 80% das previsões de tendências aí que ela citou, teve 80% de acerto. Então é algo assim que bem considerável. Essa a Pinterest costuma ter costuma não, ela tem em torno de 400 milhões de usuários. E aí, para fazer essa previsão, o que que esses usuários buscam, o que que eles mais visualizam, e com isso ele consegue fazer aí essas previsões para 2023. A gente já consegue ver aqui na imagem, nessas imagens aqui da Pinterest, algo bem, bem marcante aqui. A gente vai ter algo, tudo que for distópico, futurista, franjas, são aí tendências que a gente vai ver muito em 2023, que eu vou estar mostrando aqui, vou estar falando um pouquinho. O curto, algo bem futurista, como a gente vê aqui nessas imagens também. Então a gente já consegue ter uma ideia aí, algo também, que traga aí muita cor, essa coisa, vai ter aí um pouco de uma mistura aí das cores, algo que a gente já viu muito em 2022, algumas cores vão permanecer, e outras aí até de acordo com a previsão de uma das cores aí bem fortes aí que a Pantone acabou, citando, que eu vou até depois a gente vai ter aí, é um spoiler, tem um outro vídeo aí que eu vou estar falando sobre a cor do ano da Pantone, mas não é o que eu vou estar falando aqui nesse vídeo agora. Então, a essa geração aí, a geração dos milênios, a geração Z, eles vão procurar, assim, roupas, acessórios que desafiem, segundo a Pinterest, fala que desafia aí a gravidade. E aí, então a gente vai estar vamos aqui ver, quais são essas tendências aí que já estão aí nas lojas, nas ruas, nos desfiles, já começaram aí, no ano passado, alguns estilistas já começaram a mostrar. Então a gente vamos acompanhar aqui quais são essas tendências para 2023. Então eu trouxe aqui a imagem de um filme que é icônico aí da década de 80, ele é de 82, que é o Blade Runner. Blade Runner, ele traz aí informações bem importantes que têm a ver com essas tendências que a Pinterest comenta. A primeira tendência aí é algo que, a gente vai pensar quando a gente fala aí, algo que é mais futurista, cibernético, distópico. E o Blade Runner, ele tem todo esse contexto. Tem esse contexto não só dessa história, dessa parte social, dessa parte, da ficção aí, que é muito discutida por várias, pessoas de diferentes áreas sobre o significado do filme, que mostra a coisa futurística, que foi feita lá nos anos 80, mas também com essa relevância do figurino utilizado nesse filme. O figurino feito pelos estilistas na época, né, que acabaram aí, fazendo, ah, que foi o primeiro momento, né, dos desenhos de Kaplan, né, que revela toda essa preocupação de fazer os figurinos com essa intenção simbólica, né, que traduzia os estados dos espíritos da personagem, né, e as suas psiques, que é aí a Rachel. A Rachel que ela é, que a gente vê nessa imagem da esquerda, e ela é a Seon Young, que foi aí a personagem, uma das personagens principais, que era a replicante do filme. Eu não vou dar spoiler para quem não viu esse filme, mas para quem não viu, corre lá para ver esse filme, que ele é muito interessante. E ele é muito discutido, ele virou um clássico aí, e tem vários significados aí que acabam aí também sendo utilizados aí no mundo da moda, no mundo que os estilistas acabam aí, como a gente vê aqui nessa imagem da esquerda, já é um desfile lá do Alexander McQueen em 98. Então 35 mais de 35 anos que esse filme já foi feito, os estilistas continuam aí, trazendo inspiração a respeito do figurino desse filme.
Você tem também o Gautier, que acabou fazendo também aí várias leituras baseado no figurino aí do filme do Blade Runner, que para quem lembra aí, ou buscar lá aquelas imagens icônicas da Madonna, essa coisa também muito futurística que foi feita para a época e tudo, muito baseada aí no filme. E voltando aqui em relação ao personagem aqui que a Rachel fazia com ela como replicante, que eles eram transgressores aí para a época, né? E eles tinham esse papel aí que chamava do outsider, e que significava aquelas roupas, essa era a tendência das roupas que seria 2025. E a Rachel, ela é uma replicante porque, assim, fala-se muito da distopia, o que vem a ser distopia. A palavra de mundo distópico, ela não é tão fácil de identificar, porque para ser distópico é uma coisa muito mais social e política, e depende do ponto de vista de quem está passando por aquele momento. Por exemplo, quando você fala em utopia, né, que é um mundo idealizado, um mundo sonhado, que tudo é perfeito, tudo funciona, não tem diferenças sociais, e que aí foi retratado lá nos anos 60, que seria o famoso termo da utopia. Na verdade, nos anos 60 não, desculpa, no século XVI, né, pelo filósofo lá que acabou criando o que seria a utopia, que seria esse mundo perfeito. Então, se você tem aí numa sociedade pessoas que vivem nesse mundo, que seria uma classe mais abastada, que vivia nesse mundo perfeito, ela vive num outro mundo, na bolha dela, em que tudo é perfeito naquele mundo, ela não tem problemas. Mas para que esse mundo seja perfeito, você tem uma outra parte da sociedade que seriam aqueles oprimidos, que seriam aqueles explorados, que tem uma diferença social, que tem problemas aí também tem a pobreza. Então, essas pessoas, elas não é só por ser pobres e exploradas, mas elas também não têm direitos. Não têm direitos de opinião, não têm direitos, elas só têm que obedecer. Então, elas têm uma exploração aí social, política aí também, que seria em alguns governos mais ditatoriais. Então, isso é o distópico. Para essa pessoa que está vivendo como está nessa parte da sociedade, na visão dela, na percepção dela, seria distópico. Aquele outro que está usufruindo de tudo que é bom, que está vendo no seu mundo, à parte, seria um mundo utópico. Então, mas para isso você tem todo esse contexto, não é simplesmente ser pobre ou ser rico, tem todo um contexto social e político também envolvido. Mas isso da distopia, então, aí muito representado no mundo atual, em diferentes sociedades, por diferentes situações, a gente vê muito essa discussão ainda. E ela é muito representada nessa forma dessas roupas. A roupa aqui da Rachel, em que os estilistas se basearam para fazer, né, os desenhos do figurino, se basearam lá nos anos 30, nos anos 40, que você tem aí, nos anos 30, a ombreira larga. Foi a estilista italiana Schiaparelli, que foi a primeira aí que acabou fazendo esse tipo de figurino para a época, lá nos anos 30. Então, aí, ele buscou referência nos anos 30, nos anos 40, a cintura marcada. E o que aí ele quer trazer da Rachel, aqui da personagem, do lado esquerdo? Ela está com essa roupa aqui de seda, 2 peças, além de ter essas linhas mais angulares, é bem marcada a cintura, como eu falei, e tem esse brilho, imitando aí um tecido que seria de cobra, de serpente, e também já foi usado lá nos anos 30 ou até antes, já foi utilizado também muito esse tipo de indumentária. Então a moda ela se faz releituras, e muito se fala que nesse filme aí, que tudo que se pudesse imaginar de criativo, de diferente, já foi feito. Então seria como se fosse a última. Tem os outros personagens lá, e aí então a gente consegue ver que tudo que tiver essa relação também com, por exemplo, os milênios dos anos aí 2000,
a geração Z, ela vai procurar acessórios, vai procurar roupas que vai, segundo o Pinterest falou lá, que desafia lá gravidades, né? Os looks mais futuristas, os distópicos. Então, aqui, essa imagem que a gente consegue ver da personagem e também aqui do desfile do Alexander McQueen, que a gente vê aqui, a gente vê bastante essa releitura aqui da personagem da Rachel, que esse desfile aqui é de 98, do Alexander McQueen, e essas imagens aí, essas imagens mostram aqui o quê? De uma personagem, de uma mulher que tem uma beleza sensual, que ela é mais fatalista, que ela é forte, que ela é misteriosa, e ela é totalmente moderna. Ela como replicante, os replicantes aí no filme, eles eram os explorados, eles eram os que mantinham aqueles no mundo utópico, no mundo perfeito. Então e às vezes eles fugiam pro mundo, eles tinham um tempo, um período que eles poderiam ficar, então eles eram caçados pelos Blade Runners, né? E acabavam caçando esses replicantes, eles não poderiam estar ali. Só que eles eram caçados e eliminados, exterminados. A aposentadoria deles era ser exterminados. Bom, e aí tem todo esse contexto aí dessa leitura de distopia no filme, de sofrimento, mostrando tudo isso na característica também visual das cores do filme, mas muito do figurino dos personagens. Para quem não viu esse filme, veja que é imperdível. Então, a gente consegue ver aí que uma das tendências que o Pinterest cita aí é toda esse novo tipo não, mas essas roupas aí futuristas, e então a gente tem essas linhas, essas formas mais angulares. Quando a gente pensa que a gente vai vendo que tem todo, parece assim uma releitura lá do filme do Blade Runner, não tem uma coisa muito diferente, apesar de ter outros tipos de materiais utilizados aqui, outros tipos de tecidos. Hoje você tem também tecidos utilizados de forma mais inteligente, tecidos utilizados outro tipo de matéria-prima, e você tem também um outro grupo que se preocupa com essa utilização da matéria-prima, de não usar algo que não vá depois afetar o meio ambiente. Então você tem um outro ramo aí da sociedade. Então você tem nessa construção que os estilistas têm utilizado muito, né, que é uma, uma demanda desse novo grupo da sociedade que surge, que quer usar algo mais minimalista, menos que polua menos o ambiente, que tem esse pensamento de reciclar, se continua com essas ideias. Então você usa materiais mais inteligentes, extraídos aí de outros tipos de matérias-primas, né? Que são reaproveitáveis, e substitui, por exemplo, já não é de agora, né, mas substitui a pele animal. É até um processo mais caro e tudo, mas já se é possível, uma coisa mais vegana também. Então você tem essa coisa da construção desse, até o próprio, a forma como as pessoas hoje adquirem, elas compram algum produto, que tem essa coisa de você comprar, que chama-se, a gente pensa aí no metaverso, você comprar algo no mundo paralelo, você vai vestir o seu avatar ou você vai se transformar no seu avatar. Então já tem pessoas que fazem esse tipo de compra. E seria uma ideia que você estaria poluindo menos aí o ambiente, porque você não está usando, está comprando roupa, está comprando coisas, você está comprando algo num mundo paralelo. Então, enfim, todas essas mudanças que a sociedade vem sofrendo se comunicam muito com essa tendência que essa nova geração vem buscando, que é uma coisa sempre muito futurística, uma coisa muito vanguarda também. Então, a gente vai ver bastante aí. A segunda tendência aqui, que eu vou estar citando aqui, que o Pinterest até comenta, que vai voltar às famosas cintura baixa, os curtinhos, a mini saia, que foi lá dos anos 2000, foi muito usado. E a gente consegue ver aqui foi muita referência a Britney Spears, que usou muito o curtinho, foi uma das referências para a época. E ela usou também, além do curto, a renda. A renda vem aí com muita força. Então, tudo que tiver renda, que tiver babado, que tiver uma coisa mais transparência, também vai voltar aí com força. Então, toda essa coisa mais anos 2000.
E essa coisa do curto aí, que lembra muito essa coisa colegial, de algumas séries também dessa época, dos anos 2000, também com força aí. E aí acabou sendo significativo, por exemplo, para que a Miu Miu, né, ela fizesse o último desfile dela no final do ano aí de 2022. Teve bastante essa coisa do desfile, que é uma modelo que ela é muito famosa, principalmente ela é super famosa no TikTok, ela foi convidada aqui para fazer as propagandas da Miu Miu, mas o curto, cintura baixa, então foi muito. A Miu Miu acabou aí relançando e fazendo com que venha com mais força ainda uma tendência dos curtos. O jeans, né, vai ser muito utilizado, continuar aí com força, já veio em 2022. Essa coisa do jeans, também do recriar, do reconstruir, também as pessoas puderem mexer transformar a sua própria peça de roupa e refazer de acordo com o que ela entende que para ela faz sentido, ou seja, ela customizar a customização, porque é muito uma época aí também de uma sociedade que está fazendo o novo, é um novo de algo que ainda não existe, mas é um novo diferente, não um novo comum. Então, apesar de você já ter tido épocas de customização, muito nos anos 80, 70 falou também, falava muito, né, que usava, por exemplo, voltou com força depois de pegar e fazer esse tingimento das roupas. Então, a moda, ela acaba fazendo uma releitura, porque a sociedade também faz releituras de comportamentos. Você tem uma sociedade de repente que vem uma geração mais aberta, tem uma outra geração mais conservadora, depois vem uma outra mais aberta, uma outra conservadora, e se faz aí releituras, e óbvio que a moda acaba também seguindo essas tendências. E hoje mais ainda, porque as tendências que antes eram mais fechadas em grupos de pessoas, que a moda hoje ela não está somente no desfile, ela está aí no comportamento muito mais forte, sempre existiu, mas muito mais forte, porque você tem as mídias sociais se comunicando e passando essas informações. Então, você tem a tendência não é mais... Claro que a moda ela é um grande carro-chefe aí que vai gerar tendências. Mas você tem tendências aí que pode ser de acordo com o esporte, de acordo com acontecimentos sociais e políticos, tendências de acordo com designs, com arte, então você tem que olhar vários campos aí para que você faça, então, uma referência, né? uma tendência da projeção do que vai ser usado, não só em termos de roupa, mas em termos de tecido, em termos de textura, em termos de cores, em termos... Tudo deve ser analisado pelo comportamento aí social, que é muito, hoje, em uma velocidade muito rápida, através das mídias sociais. Então, a gente vê aqui que então o curto vai estar aí vindo com força. Essa coisa muito futurista, como eu falei, então essas linhas, essas formas, a gente vai ver que a prata também é outra coisa. O que for um tom brilhoso com prata, porque a gente viu muito dourado, mas começa a vir também a prata aí com força, que a gente vai ver. Esse curto, então, juntando o curto, vai ter muito essa coisa do brilho, do glamour, da lantejola, tudo que for isso vai estar muito associado também com esse curto, que já se usou muito, retorna de novo muita força em 2023, então as pessoas vão estar aí buscando muito esse estilo de roupa que foi muito aí pesquisado no Pinterest, é uma das tendências. E uma outra tendência que vai ser muito forte são as franjas. As famosas franjas retornam aí com força total, então a gente vai ver em franja em tudo. Em roupa, em sapato, nos acessórios, nas bolsas, tudo que você imaginar, você vai ter vai ter franja. E aí é óbvio que as franjas, para quem gosta de franjas, pode estar usando essa tendência, voltando mais para aquele estilo country boho, que já se usou muito e volta com uma força total em 2023. Então, para quem gosta muito desse estilo, gosta muito de adquirir peças aí, de repente, ou que já tenha no seu guarda-roupa, pode tirar do seu guarda-roupa, pode usar à vontade, pode fazer suas combinações, pode fazer sua recriação, pode fazer a forma de como você vai utilizar, ele vai ser muito a sua marca. Então, a gente percebe que vai estar com muita força aí total
essa coisa mais country. A gente observa aqui, por exemplo, nessas imagens, que mesmo você tendo aqui uma saia ou você tendo aqui como se fosse um poncho, né, que a modelo está usando lá direito, então as franjas elas vão estar sendo usadas de diferentes formas e você pode aí estar recriando, por exemplo, como ela botou aqui nessa imagem que tem um cinto, pode estar mudando, não precisa ser jeans em cima, pode estar usando não só com sapato, como a gente vê aqui, por exemplo, nessa outra imagem, que a jaqueta, que é uma coisa bem atemporal, essa coisa mais anos 60, lá para os anos 70 também, que se usou bastante. Essas jaquetas aí, o marrom, o preto vão continuar, mas a franja com uma força total. Então, a gente que está aqui no Brasil, algumas, se você for mais aí para o próximo do Equador, mais para o norte, nordeste, está sempre com calor. Mas para quem tem mais para o sul, sudeste, então próximo inverno, pode apostar bastante aí nas franjas e jaquetas, né, que já se usou muito, vai estar aí vindo com muita força. A gente já vai ver aqui na Europa, no inverno, as pessoas já usando. E aí você pode fazer a sua criatividade, usar o curto com a jaqueta, então a gente vê que a franja vai ser algo muito forte. A gente observa aqui nessas duas imagens que essa coisa que eu falei da franja, associado com curto, com brilho, então você tem uma coisa mais glamour, essa coisa da perna, né, de mostrar bastante a perna de forma, essa coisa mais... Ao mesmo tempo, a franja faz esse movimento, essa fluidez. Então perceba como você tem aqui nessa imagem da esquerda, e é aquela coisa menos é mais. Ela tá com. Bem que ela tem umas pernas longas e tudo, então ela usa curto, curtíssimo, mas ela não tá usando degote em cima e o curto embaixo. Então, veja como fica uma coisa ao mesmo tempo elegante, não fica uma coisa muito mostra e não mostra, fica muito mais sutil e muito mais elegante. Mas é uma questão também aí de personalidade e estilo. E a gente mostra aqui a gente vê aqui na modelo da direita que ela está com esse alto contraste. Interessante esse modelo aqui que fica do ombro de fora. Para quem tem ombros largos, por exemplo, quer fazer... porque se você tiver ombros largos, fizer uma coisa mais na horizontal, o ombro fica mais largo ainda mais com essa linha, como se fosse uma linha horizontal escura. Mas no caso dela, é uma coisa transversal. Então, dá uma diminuída. Esse é um truque para quem tem ombros largos poder estar usando. E aí é um vestido que lembra um pouco Melindrosa também, na época dos anos 30. Então, e tem muito essa coisa de usar também essa coisa do diagonal, dos cortes, de mostrar um pouco de pele. Então, tem toda essa forma essa junção do que uma releitura da moda. Então, as franjas usadas de diferentes formas aqui, e aqui a gente vê aqui que tem que ter em mente que essas roupas aqui realmente elas são lindas, e a modelo também que está usando a forma como a fotografia é tirada, mas na hora de adquirir uma peça como essa, a gente percebe que essas peças elas não chegam a ser, como a gente está vendo aqui, muitas delas não são atemporais, ou seja, usar muito você cansa, pode ficar datado, então é lembrar se realmente tem a ver com você, tem a ver com a sua personalidade, se o que você já tem no seu guarda-roupa, depois você consegue conversar com essas outras peças, se vai fazer sentido não adquirir aquela peça que depois você comprou e não consegue usar. Então, é repensar, porque a gente vai ter muitas coisas aí lançadas em 2023 que elas não são algo tão clássico ou que vai se tornar uma peça temporal que você usa e reusa. Então, é um período também que o ser humano adora comprar, faz parte do ser humano, de adquirir alguma coisa, de conseguir coisas novas, de fazer mudanças. Então, essas mudanças, de repente, podem ser você pegar o que você já tem e refazer, já que a gente está num período de recriar, né? De refazer, de criar sua identidade. Então, de repente, ter essas ideias também, buscar essas imagens e você fazer a sua customização. A gente percebe aqui nessa imagem aqui da esquerda, esse vestido aqui, que você tem esse brilho, esse curto, a fluidez e também muita transparência. Muita transparência vai ser visto, como eu falei, a transparência, a renda. Então, uma das tendências aí que a Pinterest lança aí, que provavelmente vai ter pessoas usando bastante a transparência também, a renda. E o bem interessante é que a franja ela vai estar também
caiu bastante, foi uma das grandes, aumentou muito na busca das aquelas mulheres que querem fazer o seu vestido de noiva de forma diferente. Então a franja está com tanto potencial, que a gente vai ver tudo que a gente pode imaginar, até nos vestidos de noivas. Então a gente percebe aqui que tem uma coisa mais sutil, é bem clássico, o estilo mais sereia desses vestidos, mas perceba como a franja, ela dá essa quebra aqui do clássico, traz uma coisa mais romântica, uma coisa que lembra um pouco o boho também, uma coisa mais anos, com uma pegada também pode-se dizer nos anos 30, aí depende como que, onde vai ser o casamento da noiva, o que que ela vai usar, mas perceba como a franja dá uma quebrada nessa coisa mais clássica. E você tem a renda também. Na imagem aqui da direita, você tem esse vestido com essa pluma, essa fluidez, então lembra muito também ali anos 50, que se usou bastante esse tipo e esse estilo aqui, de plumas. Então, vai vir com força total. E aí, você tem alguns estilos aqui de vestido de noiva que já são um pouco mais, saindo também dessa coisa da formalidade, que a gente vê nesses dois aqui da direita, esse do centro e o da direita, que você lembra muito para quem gosta das nossas bordadeiras aqui do Brasil, que fazem esses trabalhos maravilhosos. E é uma ótima aí escolha para se você quiser fazer um vestido diferente, ter uma ideia aí de usar, além do bordado, ter essa coisa de colocar aí na peça com essa sutileza, esse caimento, a franja, que fica muito elegante, fica diferente desses vestidos que se utiliza. Então, é uma noiva também que seria um pouco mais ousada, como a gente vê aqui nas outras imagens também, já tem um corte transversal, ou essa mais do centro, que tem uma coisa mais, ah, uma coisa mais punk aqui, com uma mistura de melindrosa. Então tem várias leituras que a gente poderia estar fazendo aqui no vestido aqui do meio, mas são três estilos que não são tão comuns, que é de uma personalidade aí, como eu falei, uma personalidade única, uma personalidade forte, e ao mesmo tempo todos eles têm alguma coisa de franja. Nesse da direita, você tem uma franja bem mais sutil também, mas veja que você tem o estilo, são duas peças, um corte transversal mostrando um lado da perna, então são bem usados, como esse outro aqui da direita também, deixando só o ombro à mostra. São ideias aí que procuradas aí pela Pinterest, que acabou sendo tendência, em torno de, aumentou uns 40 e poucos por cento acima do que o clássico do vestido de noiva procurado, e principalmente com franjas. Outra tendência aqui, que no caso aqui eu trago, é numa desfile, acho que é da Dinamarca, esse de uma Fashion Week, que são as calças cargos. Lembrando que aqui eu trouxe um pouco da leitura do filme do Blade Runner, lá de 82, mas a gente tem a refilmagem do filme lá de 2017, que você tem um Blade Runner, mas com um figurino não tão ousado, até porque a própria estilista e tudo que participou do figurino do segundo filme, muitos falam que é impossível criar com tanto impacto, com tanta essa coisa que foi muito ousado e diferente, que até hoje é replicado ou utilizado como referências, né? Algo como foi o Blade Runner de 82. Mas a gente tem uma releitura, e teve aí muito utilizada essa coisa mais clean, mais clássica. Então a calça cargo relembra muito as cenas, alguma dos personagens usou até kimono, que eu não trouxe aqui, né, principalmente masculino. Então são peças aí, estilo de calça, esse corte, então vai estar com força aí já sendo utilizado, e é super confortável de usar no verão. Para quem é do estilo natural, pode estar usando aqui como mostra aqui nas imagens, mas pode estar colocando, como nessa imagem da direita, por exemplo, com escarpão. E aí você tem essa mistura dessa calça mais cargo, lembrando um pouco aí uma calça também um pouco mais skatista, mas a gente vê bastante aqui nessa imagem, quer dizer, te relembra, ó, a cintura baixa, né? Então, vários desfiles de diferentes estilistas, a cintura baixa aí com força.
E a prata aqui de novo, que a gente vê nessa imagem aqui da direita. A gente vê aqui lembrando um pouco calça mais jogging, né? Mas não deixa de ser uma calça cargo aqui, a prata presente, o verde que vai continuar, a gente vai ver agora as cores aqui que vão continuar presentes, que a gente já viu em 2022, elas vão continuar aí presentes. Sapatos, a gente viu muita coisa em bolsas, em formatos grandes, essa coisa mais confortável, então ela vai vir com força total. Os tênis, com essas formas também, seguindo essa tendência também dessa coisa do ser mais futurista, ou essa coisa de ser mais. Volta de novo essa coisa do conforto, essa coisa da transgressão também a gente vê bastante aí. Então vai vir com força total, já quer dizer, já vimos aí nos desfiles e nas Fashion Weeks do final do ano passado, mas vai continuar em 2023. E a gente vendo agora aqui quais são as cores, umas cores aí que a gente vai continuar vendo. O verde esteve presente, ele não vai sumir, a gente vai continuar vendo. Você tem variações de nuances de verde. Você vem aqui na imagem do meio, tem a seda, né, usando. Vê de novo aqui nesse desfile, aqui na esquerda, na imagem da esquerda, a cintura baixa, o tecido com essa fluidez também, essa coisa que acaba na imagem da direita, lembrando um pouco mais futurista, a manga com um certo volume, marcando a cintura também, mas mostrando, tem um pouco dessa sensualidade em qualquer uma desses modelos, algumas mostrando pele, outra não, porque mais seguindo o contorno, a forma do corpo. O rosa vai estar presente para quem é no estilo mais romântico, um estilo mais Barbie, até porque vai ser aquela releitura Britney Spears, colegial, que teve muitas séries lá dos anos 2000, então o rosa vai estar bem presente. E esse rosa com brilho, com cintilante, vai ter um rosa com uma certa profundidade, um rosa com essa transparência, um rosa em vestido, um rosa em macacão, então vai estar bem, continuar presente aí, vai estar com força. Agora em 2023, várias nuances, como eu falei, o curto, você já tem essa nuance de um rosa, um rosa também com essa tendência de pigmentos mais frios, mas que tem também esses mais fortes. Lembra que a gente está num mundo aí que tem muito essa influência dos jogos, dos avatares, do metaverso. E esse mundo tecnológico, esse mundo do computador, você precisa muita cor, muita. Não são cores apagadas na tela, nos jogos, nos filmes. A cor é que traz a atenção, que traz aquela coisa do desejo, do querer, do olhar. Então, essas cores, muito desse mundo aí do metaverso, do mundo mais da tecnologia, é trazida, então, para a vestimenta, para a indumentária. E tem essa geração aí que ela está ligada aí nos jogos, então ela também quer usar isso, não só em roupas e acessórios ou em objetos. Então vai estar com bastante força essa coisa aí do cores fortes, cores brilhantes, cores bem vivas. E ainda vai continuar alguma coisa aí das cores também com essa um pouco mais pastel. Elas não vão acabar, elas vão continuar aí no mercado. Então, como a gente pode ver aqui, por exemplo, nesse desfile aqui da Chanel, no lado direito, é um rosa um pouco mais fechado, não é um rosa que tem um certo brilho, mas é um pouco mais profundidade. Ou esse pink, a rosa choque, tem essas roupas também com essa tendência a gente lembrar aí do filme, né, do Blade Runner, mas mais 2017, então essa coisa. Também já se usou muito o oversize, né, então também as calças, a cargo, então essa coisa. Ao mesmo tempo que você tem o curto, o sexy também tem uma outra leitura de algo que é também mais confortável, mais largo, do oversize, vai continuar aí. Então você vai ter vários grupos aí utilizando diferentes estilos de vestimenta e com essas cores aí, com essas variações. Tem aqui para que tem
tem a pele um pouco mais pro quente, está usando aí de repente um coral, mas é tudo uma questão aí de escolha e estilo, e entender também as suas cores que ficam bem em você. O laranja continua, o laranja com essa profundidade, um laranja também, para quem aí já cairia mais numa cartela de pessoas, alguma primavera, mas mais uns outonos, também um outono suave, um outono aí, um outono que usa cores com mais profundidade, também um outono mais puro. Mas enfim, vai ter vários tipos de laranja. Então você vê que as cores elas continuam aí bem diversificadas para quem quiser adquirir. O azul celúreo é uma cor aí que também eu acho lindíssima. E vai estar com força total. O azul que traz toda essa, ao mesmo tempo que traz essa calma, esse equilíbrio, mas ele também é um azul aí, um azul que tem bem vibrante. Essa imagem do meio é bem cor de metaverso, né? Bem cor aí do mundo paralelo, né? Que a gente vê nas telas, nas imagens. Então, essa cor aí, essas cores muito vibrantes vão estar bem presentes e a gente já vê nas lojas aí. O lilás, o violeta, então vai continuar ainda para quem tem mais para pessoas do outono com profundidade, pessoas do inverno aqui, pessoas que têm essa característica de ter mais autoridade, essa coisa mais espiritual, essa coisa de amadurecimento, essa coisa muito mais de um certo entendimento aí na vida, vai gostar muito dessa tendência desse roxo com mais profundidade. E aí você tem esse roxo aqui, que ele quase começa do meio aqui, que tem um certo brilho, parece ter uma mistura com uma prata, quase você não define ele como roxo, quase que um neutro. Aí para uma pessoa que tem toda essa coisa, lembra aqui, são imagens mais angelical, uma coisa saindo um pouco dessa coisa tão essa coisa tão do amadurecimento, mas ao mesmo tempo uma coisa mais suavizada, uma coisa mais também do mundo que é um mundo de sonho, muito mais fantasia, esse outro lilás aqui um pouco mais suave para quem gosta. E também está presente aí no mundo aí dos avatares, do mundo das fadas, né, que já seria um outro tipo de roxo aqui. E aqui, vendo essas imagens, a gente percebe bem que essa imagem aqui da esquerda já lembra um pouco aí os anos 70, que se usou muito também, que se usava essa coisa da calça baixa, com essa parte de cima como se fosse um biquíni, a época usava-se, falava dos Dance Days, né? Então a gente consegue ver que a moda ela acaba indo e vindo, mas vai ser muito essa coisa de mostrar um pouco mais de corpo, tá com a cintura baixa para quem gosta aí. Vai ser o ano que você vai encontrar esse tipo, aquela coisa da cintura alta não vai estar muito aí, de repente, você encontrar com tanta facilidade as peças. Então, se você tem por causa de cintura alta e você gosta, mantenha ela com você. Com certeza, em algum momento vai estar voltando, se você gosta de seguir tendência. Ou se você tiver personalidade, atitude, você continua utilizando, continua fazendo. Aqui, só estou trazendo as tendências, que é bem interessante a gente acompanhar e a gente ver como que o comportamento social, como que o momento aqui, ele acaba também ditando. E hoje, com muito mais rapidez, com muito mais velocidade, muda muito, até porque a gente tem as mídias sociais, tem várias informações, tem várias coisas acontecendo, então você tem toda essa mistura. E a moda hoje, ela não é só essa coisa de ser muito fechada, ela se observa muito mais aí comportamento de grupos sociais, comportamentos políticos, comportamentos que as pessoas estão aí na rede, nas mídias sociais, aí de alguma forma elas estão também comandando e dizendo, não é mais a moda, eu falo para você o que deve ser usado, é mais observar o que essas pessoas que são consumidoras, que são elas que desejam, né, na sua maioria, o que vai ser utilizado. Então, muito aí se observa aí muito mais do que nunca o comportamento social para então lançar tendências, que é o que a Pinterest acabou fazendo, né? O que foi mais procurado, o que foi mais visualizado pelos seus usuários, acabou editando tendências que vão acabar estando aí nos desfiles e a gente encontrar muito nas
lojas. Então, aqui, deixar como última referência aqui, que é bem interessante, que eu já falei, a prata. Então, a prata vai estar com força total para quem cansou bastante aí de ver ouro, dourado, o brilho vai continuar, mas é mais prata. Então, observe aí que a gente pode ver que, como eu já falei, a tendência aqui da moda de 2023, ela vai ser muito mais... Ela não é prática, pode-se assim dizer, nem todo mundo gosta ou vai querer usar, cintura baixa. Tem pessoas que gostam, mas não é aquela coisa que você adquire peças atemporais. Seriam peças atemporais que passa para você, acaba passando anos e você ainda consegue usar, você gosta, consegue combinar, mudar alguma coisa e fazer com que aquela peça até se torne outra, dependendo do que você usa, depende se você customizar, ou depende se você levar aí numa costureira. Mas quando essas peças aqui, que a maioria das roupas e estilos que foi visto aqui, muitas delas não dá para você reaproveitar ou usar até porque cansa, ou por várias razões aí. Então, o importante é que a pessoa observe e veja o que ela já tem, se faz sentido para ela, o que ela já tem no seu guarda-roupa, se ela não precisa adquirir todas as tendências. Também para ela saber que, de repente, ela não vai encontrar coisas assim tão... que ela até gostou de outras épocas, né? Para quem gostou aí de cintura alta, coisas mais marcadas, com no caso aqui, a cintura baixa, ela acaba... Dependendo, ela vai formar uma linha horizontal. Se a pessoa tem mais quadril, dá mais quadril. Então, tem várias coisas aí que, para quem gosta, a saia curta também, bem com força, o brasileiro gosta bastante de usar o curto. Então, vai ter bastante. Aí, o jeans customizado, o jeans vai continuar aí com força, o jeans vai continuar sendo utilizado em 2023. E essas, então, aí são as tendências de 2023, de acordo com a Pinterest. E se você gostou desse vídeo, ou se... Fala aqui embaixo também se você tem alguma dessas peças, se você gosta desse estilo, se você já usou, se interessa por saber o que está na moda, o que não está. E aqui o importante que o My Nature Color tenta trazer é que você tem... mesmo você tendo tendência, você vê como é diversificado, você vê como você tem releituras. E, ao mesmo tempo, você como indivíduo, você como pessoa, o que você gosta de usar, o que para você faz sentido, o que para você comunica, o que você pode aproveitar agora que está sendo lançado, né, todas essas informações aí que vão estar chegando, que você pode aproveitar que você já tem, ou até te dar ideia para que você transforme o que você já tem. Ou que você reutilize o que você já tenha, ou que você adquira aí alguma peça, por que não? Ou mais de uma, vai muito do estilo e personalidade de cada um. Então, isso aqui foi o vídeo sobre as tendências de 2023, de acordo com a Pinterest. E a gente, então, se encontra no próximo vídeo.